Em tempo real, pela web e com acompanhamento de jornalistas credenciados, o presidente da Câmara conversou nesta sexta com empresários de todo o Brasil, preocupados com a crise do coronavírus. Os executivos de diversos ramos elogiaram a postura de Rodrigo Maia frente aos desafios na área da saúde e da economia. Presidente Rodrigo Maia, eu aprendi a velejar há muitos anos. E sabe que quem veleja, às vezes o mar está bom e não tem vento, às vezes tem vento e o mar está agitado, não é mesmo? E o que eu gostaria de lhe dizer é que numa tempestade desta, eu gostaria de estar no seu barco. Pedro Gereissati, do grupo Iguatemi de Shopping Centers, perguntou ao presidente da Câmara sobre a possibilidade do adiamento de impostos. Milhares de empresas hoje estão ameaçadas de morte por problema de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é capital de giro. Portanto, é fundamental que o governo dê um respiro para essas empresas e para a economia. Esse respiro poderia vir na forma de um adiamento de impostos sobre a folha de pagamento e sobre o faturamento. Portanto, a minha pergunta para o presidente Rodrigo Maia nós sabemos que o Poder Executivo ele é o responsável pela coordenação, mas parece que está com o senso de urgência necessária. Entende que é possível articular algo nesse sentido que injete esse capital de giro na economia? Acho que mais especificamente com relação ao adiamento desses impostos FGTS, INSS, PIS e COFINS. É óbvio que essas decisões precisam ser tomadas. Eu estou cobrando do governo, vou continuar cobrando, mas eu acho, por exemplo, o setor de shopping é um setor que, óbvio, que já deveria ter tido uma política compensatória no primeiro momento, que junto com o setor aéreo, talvez tenha sido o setor que fechou primeiro. Então, é óbvio que o governo, quando fez tomou as primeiras decisões, lá atrás eram todas para o isolamento, né? É óbvio que já deveria ter pensado alguma política compensatória nos setores mais atingidos. Bem, mas não foi feito, não vamos brigar para trás, vamos organizar o futuro. E o governo tem poucos dias, do meu ponto de vista, para a gente não criar esse conflito que já está aberto nas redes sociais entre empresários que querem abrir, empresários que querem fechar, entre pastores que querem abrir, pastores que querem deixar fechado. Nós vamos ter uma confusão muito grande na sociedade se essa coisa não tiver comando e previsibilidade. Você acompanha os principais trechos da conversa do presidente da Câmara com os líderes empresariais. Isolamento vertical. Liberar agora vai ser uma tragédia, se nós olharmos os outros exemplos. Aí nós vamos ter que torcer para quê? Para aqueles que, com a preocupação do presidente e com a pressão de alguns setores da economia, nós vamos ter que estar torcendo para que a contaminação do Brasil atinja as camadas dos brasileiros mais simples de forma diferente que atingiu em outros países. Adiamento do imposto de renda. O governo não conseguiu até hoje, pelo menos eu não li até hoje, não vi essa coletiva hoje ainda, adiar a entrega do imposto de renda, que é uma coisa simples, muitos já entregaram, não tem nenhum grande impacto, porque as pessoas já têm as suas documentações, mas é um gesto, é uma sinalização que vai tranquilizando as pessoas. Possibilidade de adiar eleições. Essa questão de eleição, ela não é tão simples assim. Uma coisa é você adiar a eleição dentro do mandato daquele que foi eleito. Eu lembro aqui que nós até hoje não conseguimos resolver a data de posse do presidente, porque do ponto de vista jurídico a gente não consegue resolver como é que tira um dia, como é que dá um dia ao presidente da República, né? Essa questão não tem previsão constitucional de prorrogação de um dia da Constituição. O que a Constituição brasileira diz hoje, né, e eu acho, para mim, é cláusula pétrea, se o presidente estiver impedido, se o prefeito estiver impedido, assume o vice. Se ele estiver impedido, assume o presidente da Câmara. Se ele estiver impedido, assume um juiz. Então, na minha interpretação, e de alguns auxiliares da Câmara, dos advogados nossos constitucionalistas, quem assumiria 1, 2, 3 dias a partir de janeiro seriam os juízes, não seriam os próprios prefeitos, porque nós abriríamos um risco institucional muito grande. Crédito para o seguro-desemprego. Estamos esperando, deve ter sido prometido para segunda-feira, a questão da suspensão dos contratos de trabalho com a liberação do seguro-desemprego. Até agora não veio porque a burocracia tem medo de assinar crédito extraordinário, que acha que amanhã pode pagar a conta. Então, a minha defesa, acho que é igual à sua, se a gente tivesse previsibilidade pelas próximas
2 meses, a gente poderia, com calma, sem esse conflito, a gente está brigando entre a gente, né? Entre a gente, eu digo, na sociedade, para ver quem está certo. Reforma tributária. As reformas na Câmara não foram aprovadas até hoje porque o governo não as encaminhou. Nós não temos uma reforma com a assinatura do governo nem na tributária, ela só está andando pelo esforço do parlamento e vai andar, e agora já tem o apoio do governo, pelo menos o diálogo está aberto junto com o Senado, e a administrativa nem chegou na casa. Então, às vezes, eu acho engraçado que o pessoal da equipe econômica, às vezes, do governo, cria uma narrativa que não é verdadeira. As reformas, precisamos da reforma, precisamos salvar vidas e empregos. Cortes nos salários do setor público. Só cortar do deputado pode ser um gesto para o eleitor A, para o eleitor B. Certamente muitos já fizeram individualmente e não estão divulgando, porque não é coisa que se divulgue, porque nesse momento de guerra não é ganho político que a gente tem que ver, a gente tem que resolver e ajudar as pessoas que mais precisam, mas eu acho que a gente precisa construir isso em cima do orçamento todo, né? Do orçamento primário do governo, do orçamento do legislativo e do orçamento do judiciário. Agora, sem harmonia, me dificulta, mas eu continuo defendendo e vou encontrar os caminhos com o diálogo para que no momento adequado, acho que nas próximas semanas a gente vai ter uma queda grande de arrecadação, né, que vai ficar claro no mês de abril. A partir daí eu acho que todos vão começar a compreender que um apoio de todos é muito importante, já que todos têm estabilidade, não serão atingidos com a perda dos seus empregos, então o gesto de solidariedade, no mínimo, será fundamental. O presidente da Câmara terminou a conversa com uma mensagem positiva. Eu acho que o Brasil também vai avançar nesse aspecto. Hoje, todos têm uma preocupação, deixa o sapato fora de casa, lava bem as mãos, todo mundo entendendo que os gastos precisam ser sempre muito bem cuidados, organizados. E eu acho que o mais interessante é que numa crise desse tamanho, a desorganização da sociedade ela pode acontecer muito rápido, né? Então, acho que a gente precisa ter um pouco de paciência